Eu acho que, eu não lembro onde que eu vi, que tinha um gráfico assim muito interessante que mostrava assim, bem no começo, quem que tinha Bitcoin? Eram os nerds, né? Eram os geeks ali que participavam desse Early processo. adopters, né? Exatamente. Aí depois você passou isso, né? A partir do momento que vai crescendo ali para os programadores, passou para a pessoa física, aí tem um institucional. E quais seriam, acho que talvez, os próximos passos? Não sei se faltou algum. Que falam muito da adoção realmente em grande escala por países, por governos, para você ter uma reserva de valor. A gente sabe, por exemplo, que a China no ano passado, não em relação ao Bitcoin, mas diante da sua da expectativa dela de que é uma economia que está enfraquecendo, que você tinha um fortalecimento do dólar, qual que é a maneira que ela utilizou para se proteger, proteger a sua moeda e se proteger dessas oscilações? Ela comprou ouro. O que poderia acontecer, ou o que me faria acreditar que num futuro próximo, distante, né, ao invés, por exemplo, da China ou outros países, para querer proteger as suas reservas de valor, a sua moeda, não compre somente ouro, mas também compre Exato. Bitcoin. E acho que o último quadrante seria talvez os fundos de pensão, né, que é o que movimenta aí trilhões e trilhões na economia mundial, e que quando eles puderem, né, fazer a alocação ou adotarem realmente aí o Bitcoin e outros criptoativos para compor, né, essas reservas aí das pessoas que colocam ali os seus recursos mensalmente aí para fazer a sua poupança. Então, eu vejo que essa escalada que nós temos em termos de adoção, né, a partir de cada uma das categorias, eu acho que talvez seja um ponto Faz interessante para a gente avaliar qual é a potencial de demanda que existe, levando em consideração que a gente está falando de um ativo que no decorrer do tempo vai ter cada vez menos emissão. A gente está falando aqui, então, resumindo, né, talvez para a galera, que não é necessariamente você encontrar um preço, mas é você ficar tentando entender os triggers que podem fazer com que o Bitcoin seja mais adotado. Exatamente. E aí, consequentemente, o preço deve continuar a subir. Sim. E aí, uma outra curiosidade aqui, uma pergunta. Normalmente, todo mundo começa a comprar quando começa a subir pra caramba, né? E aí, isso aconteceu agora. É só você ver quanto essas pessoas começaram a falar de Bitcoin de novo agora, que começou a voltar aí pra marca dos 100 mil. Ele chegou na marca dos 100 mil. Aí minha pergunta, de novo, aqui tentando prever um pouco do futuro, mas acho que isso pode ser uma dúvida de muita gente. Invariavelmente que as coisas podem subir, mas elas não sobem em linha reta, né? Elas sempre têm correções. A gente já viu isso com Bitcoin várias vezes, não vai deixar de acontecer. Muito provavelmente vai acontecer de novo. Como que vocês acham que tá atualmente o momento do Bitcoin hoje, assim? É um momento que essa alta, por conta aí de Trump, desses novos triggers que a gente tem nesse ano de 2025, vai continuar subindo essa tendência de alta, ou vocês esperam e vem uma correção muito forte? Como algumas pessoas já falam, pelo menos eu já estava lendo no Twitter, já tem alguns casos falando, talvez agora chegue o momento de correção. Só que também é muito chute, né, para ser bem sincero. Então, como que vocês estão olhando para isso? Pode ser uma pergunta da galera, então acho que é legal de trazer. Ele assume dia 20, né? Se eu não me lembro. Assume agora, dia 20. Dia 20. 6 dias. Então, assim, e a expectativa... Isso não tá precificado também? Já? Não, muito possivelmente tá. A vitória dele e o que ele pode fazer no início da campanha dele, sim. Mas, enfim, uma série de coisas atreladas a isso a gente até pode falar um pouquinho mais de calma. Mas falando de maneira mais generalista em relação a como essa dinâmica de preço, especialmente as correções funcionam, é curioso. Essa semana, no nosso call mensal que a gente fez na semana passada, a gente botou um gráfico, o time de research fez, sobre, durante todos os anos, desde a incepção do Bitcoin, mesmo em anos de bull run, quantas vezes você tem drawdowns, né? Você tem essas correções de 10%? Quantas vezes você tem correções de 20%? Quantas vezes você tem correções de 30%, 40%, 50%? E, obviamente, quanto mais recentes são os dados, menores são os números de correções, porque você não está falando de uma classe de ativos que tem esse tamanho que tinha há 15 anos atrás, conforme foi amadurecendo e foi sendo adotado, como o Villegas bem colocou, não só por early adopters. O Bitcoin já chegou a valer menos de $1. Então, assim, qualquer tipo de variação de centavos era uma variação muito brusca. Hoje em dia, quando você está falando de um ativo que está sendo, no momento que a gente está gravando, está na casa dos 95, 96 mil dólares, como é que você faz, então, para entender a dinâmica dele? O que acontece é que, muito normalmente, durante bull runs, que é o período que a gente acredita estar agora, sim, é verdade. A gente tem grandes porradas no preço que fazem com que, assim como foi no final do ano passado, o ativo saia de 60, 70 mil dólares e chegou a bater 107 mil dólares. Isso acontece geralmente muito rápido, até por isso a gente a gente pede para os investidores tentarem evitar esse market timing, porque se você perde o melhor mês, os melhores 2 meses de uma bull run, você muito provavelmente perde a maior parte da valorização. Sim. Mas o que acontece naturalmente, as pessoas compram, como você falou, pela euforia,
E em algum dado momento, especialmente com esses movimentos rápidos, você precisa ter liquidez para sair da sua posição, né? O cara compra $60 mil, vê o negócio bater 107, naturalmente ele quer realizar a posição dele. Então ele foi melhor ainda, né? Ele ouviu o que a gente vem falando nos últimos 2 anos, ele comprou aos 20 e poucos, aos 30 e poucos, aos 40 e poucos, aos 50 e poucos, ele foi fazendo a posição dele e acho que é natural, né? Que você realize a sua posição ao longo do tempo, fazendo o seu gerenciamento de risco. Então, assim, é normal que você tenha essas correções sim, mas elas são parte do jogo. Não existe você estar investindo num ativo que pode te entregar como o Bitcoin entregou no ano 100%, sem isso estar suscetível a uma volatilidade maior, está suscetível a pequenos momentos em que você pode ter uma perda, e é por isso que a gente fala 2 coisas, né? Fazer a exposição na carteira num tamanho que seja confortável para a pessoa. Eu acho que é a única gestora do mundo que não chega e fala para você, não põe 50% dos seus ativos nos nossos bens que a gente está administrando, que a gente põe aqui nos nossos fundos. Não faça isso. Ponha essa exposição do tamanho que você esteja confortável para tolerar, né, eventuais drawdowns que a gente está falando aqui na sua carteira. E além disso, o que a gente fala para as pessoas é que se você puder fazer essa exposição fazendo, né, o DCA, né, o Dollar Cost Averaging, o preço médio, você mitiga essa questão da volatilidade. Você tem um target do quanto você precisa ter na sua carteira, põe de pouquinho em pouquinho até formar a sua posição. Pô, seu target era 2,5% na carteira, 3% na carteira, o Bitcoin foi para $107 mil, agora você está com 7% de cripto na carteira. Fala com o seu assessor, enfim, com o seu especialista de investimentos para ele poder te orientar, faz de novo o rebalanceamento e por aí vai, né? Tem várias formas de você evitar e navegar, digamos assim, esses movimentos, mas sim, a nossa expectativa hoje, e tem, obviamente, né, não tem como prever o futuro, mas olhando para o passado, se a gente olhar tanto o ângulo de como é que funciona o comportamento do preço do Bitcoin nos 12 meses depois do halving, né, que é esse fenômeno que o Vilela citou, né, que a emissão de Bitcoins cai pela metade para o minerador. Se você olhar como é que funciona todas as eleições dos norte-americanos nos últimos 2, 3 ciclos, como é que foi? Nos 12 meses seguintes, como é que foi o comportamento do preço do Bitcoin? Também super positivo. Se a gente olhar para os últimos 3 ciclos, 4 ciclos quase, como é que foi o número de meses, né, que compôs um mercado de alta, um mercado de consolidação, né, que é do último fundo até o nível do all-time high anterior, da máxima histórica. Quanto tempo levou? É muito curioso. Nos últimos 3 ciclos, a gente teve o mesmo número de meses para fase de alta, para fase de baixa, para fase de consolidação. O que nos sugere que a gente, se essa história rimar, né, ela